Fala pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual momento você está vendo esse vídeo. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da websérie Como Ficar Rico em 90 Dias. Pelo que vocês estão vendo, hoje nós estamos com o problema do sol de novo, né? Engraçado, lá no começo teve dias que estava mais nublado, teve dias que estava muito nublado e frio, ficou tudo escuro. Agora são os raios solares que às vezes podem nos atrapalhar. Isso pode ser por conta do horário que eu estou gravando ou não, não sei, né? São 6h40 agora nesse momento. Para você que está chegando aqui agora e não me conhece, recomendo que você assista o episódio número 1, o episódio número 2, aonde eu explico direito sobre o que é essa websérie, qual o propósito e o objetivo dela, quem sou eu, que eu já fiz e por que que eu posso trazer esse conteúdo aqui para você, trazer essa informação para você. Às vezes a câmera vai mexer para a gente tentar o máximo possível ficar com boa iluminação, visão e tirar o sol, ok? E olha só que legal, falando agora sobre o sol, sobre todas essas situações, e aí o tempo todo meu coração ficou incomodado para falar sobre gestão hoje aqui com vocês, mas de repente aconteceu isso e aí me traz uma situação de linkar o assunto gestão com adversidades, né? Adversidades, intempéries, várias coisas que podem acontecer no seu dia a dia. Então, antes de mais nada, acho que é interessante que você saiba que as adversidades fazem parte de você, do seu dia. Eu não vou lembrar ao certo qual é o número exato, mas quantas adversidades temos por dia? Mas existe uma pesquisa, um estudo que fala que nós temos um número X de adversidades todos os dias, todos os anos, e que ao longo do ano vão ter pelo menos duas que vão mexer com a sua estrutura emocional, que vão te abalar, que vão te deixar mal, que vão muitas vezes te deixar triste, né? Te colocar refletivo, pensando reflexivo, pensando, será que eu devo continuar? Será que eu devo fazer isso? Pensando em desistir muitas vezes, né? E a gente sabe quais tipos de adversidades são essas que acontecem no dia a dia, né? No dia a dia e essas do ano que balançam muito com a gente. Gente, parece que tá meio tortinho assim, ó. Aí. E aí, quando a gente fala de adversidade, de situações como essas, o que me vem à cabeça, a frase que me vem à cabeça nesse momento é aquela assim, ó. Não importa quantas vezes você apanha, não importa o peso do soco, da mão do soco, não importa o que foi feito com você, né? Mas como você reage diante daquilo que foi feito com você. Então não importa a porrada, o que importa é quantas vezes você está disposto a levantar. E eu acho que é muito sobre isso, né? Eu tenho deixado muito claro sobre o fato que nós vamos cair e cabe a nós termos gestão para nos levantar, para tirar a poeira do corpo, levantar e tentar novamente se manter equilibrado. E a frase que me vem à cabeça quando eu penso sobre isso é aquela, né? Antes de você andar, você precisou cair mais de 2.000 vezes. E toda vez que você caía, você levantava, ia lá novamente, tentava se equilibrar novamente e caía de novo. Até que um dia você se equilibrou e foi de uma distância a outra. Aumentaram a sua distância, papai ficou um pouquinho mais longe da mamãe, a titia um pouquinho mais longe da mamãe,
tentou te chamar para andar de novo e você foi novamente, se equilibrou mais um pouquinho. Quando chegou naquela distância que você tinha ido antes, bum, você caiu. Levantou novamente, tentou e assim foi indo, até que hoje você anda sem precisar pensar em como é que anda, sem precisar pensar em como é que se equilibra. Porque andar nada mais é do que se equilibrar. Então eu faço um pêndulo para frente e me equilibro para trás para não cair, e assim eu ando. Se você for parar para pensar no movimento do andar, é como se eu estivesse caindo para frente. Porém eu me equilibro e assim eu ando. E se eu puxar demais, eu caio para trás. E então, sabendo que você vai ter adversidade, sabendo que você vai cair, o que é a melhor coisa que você precisa fazer agora? Preparar a sua mente para esse momento. Então, a adversidade chegou, o que é a primeira coisa que eu faço? Existe oportunidade aí no meio? Por que essa adversidade veio? Qual é o nível dessa adversidade? Ela vai me parar? E de acordo com esse tapa que eu levei, ou de acordo com isso que aconteceu, como que eu vou reagir diante disso? Né? No estudo bíblico de ontem, no estudo da palavra de ontem, falava exatamente sobre isso, né? Mais ou menos sobre você receber aquilo que você oferece. A medida que você oferece será a medida pela qual você será medido, né? E hoje, durante o Rosário, a gente falava muito sobre alegria. A verdadeira alegria, né? Não é aquela alegria que ela é ocasionada por situações momentâneas, ou coisas que vão ali, são passageiras e a gente acha que é alegria. Mas a verdadeira alegria, a alegria simples de estar vivo, a alegria simples de ter acordado no dia de hoje, a alegria simples de poder levantar e fazer tudo de novo. Acho que eu já narrei para vocês o momento difícil que eu sempre vivo em janeiro e fevereiro, e ontem no grupo de oração eu percebi que na verdade não sou só eu. Só que às vezes você precisa parar e fazer um exame de reflexão, né? E aí você para e olha, faz exame de reflexão e fala assim, cara, tá, eu tô com todo esse sentimento, esse medo, essa insegurança, essa incerteza, essa desconfiança, todas essas coisas, mas vamos lá. Eu não tenho uma dívida, né? Eu principalmente que durante a minha criação, durante a minha infância, vi cenas, eu não sei se é o caso de vocês, vi cenas da minha mãe passar muita dificuldade com dívidas, ligação de banco, aquela encheção de saco, imóvel ir para leilão, sabe? Contar moedas para poder literalmente fazer um almoço, fazer uma mistura. E aí eu pensei sobre isso, eu tenho zero dívidas. Todas as nossas despesas estão pagas. Temos comida na geladeira, farta, graças a Deus. Andamos em carros extremamente confortáveis, graças a Deus. A minha casa ontem estava lotada de gente, porque ela tem espaço amplo para isso. Espaço amplo para eu ter muitos cachorros, espaço amplo para eu ter meu escritório dentro da minha casa, espaço amplo para eu poder fazer um espaço de leitura dentro da minha casa, espaço amplo para receber um caminhão de gente, porque hoje tem um sofá grande, tem uma televisão grande, tem uma mesa grande. Do que eu estou reclamando? Do que eu estou com medo? Quais são as minhas dúvidas e as minhas incertezas? Tem gente que nem acordou no dia de hoje. Tem gente que não tem condição de beber água, que daria tudo para tomar um copo de água fresco.
limpo e puro. Tem gente que daria tudo nesse momento simplesmente por um prato de comida. Ou que a única coisa que ela precisaria nesse momento era de uma blusa para se agasalhar. Quantas situações a gente poderia levantar aqui agora de pessoas que estão em situações bem piores que as nossas e às vezes nós só estamos reclamando. E reclamar, outra tarefa que eu aprendi a fazer na minha vida, não lembro com quem, que é você tanto buscar a etimologia da palavra quanto fazer a separação silábica de algumas palavras, né? Então, por exemplo, vamos pegar essas duas palavras que a gente acabou de falar. Preocupar. A separação silábica já diz exatamente o que é que a palavra está querendo dizer. Preocupar. É eu me preocupar de algo que eu nem sei ainda o que vai acontecer. Então eu estou preocupando com o futuro, né? Uma preocupação. Então eu estou antes de algo acontecer, antes de alguma coisa acontecer, eu estou ocupando a minha mente, o meu coração, o meu sentimento sobre aquilo ali. Quantas vezes, às vezes, redundante pra caramba, você não perde um monte de tempo na sua vida preocupando com algo que ainda nem aconteceu e que você nem sabe se vai acontecer. Já parou para pensar nisso? Né? Às vezes a pessoa preocupa com algo que não aconteceu e não sabe se vai acontecer, não existe a possibilidade de acontecer. Por quê? Porque ela pensou, ela sentiu e automaticamente ela agiu e gerou um resultado. E esse resultado pode ser uma simples preocupação. Quer levar isso para uma metáfora da vida? Vamos lá. Marido e mulher, um sai de casa, vai sair para trabalhar durante o dia, o outro fica em casa sem ocupação, né? Com a vida mais tranquila e tudo, tá sem emprego, não arrumou emprego ainda, tá procurando emprego, tá entregando currículo, e o outro sai para trabalhar, e aí o que está em casa liga pro que está fora, e o que está fora não atende. Aí, como ele está em casa sem ocupar a cabeça, sem fazer nada, o pensamento vem: eita, não te atendeu, pode estar fazendo coisa errada, hein? Você confia 100% nessa pessoa? O que a pode estar fazendo? Será que não está com outro homem, com outra mulher, com outra pessoa? Pronto, você pensou. Nasceu o sentimento. Ação. A hora que eu conversar com essa pessoa, eu já vou... E aí começa a preocupação, né? A preocupação. Ação. A hora que eu conseguir falar com essa pessoa, eu vou falar pra ela: ai, por que você não me atendeu? Ué? Tava com outra pessoa, não sei o quê. Os resultados que você colhe a partir disso. Porque você pensou. Então, qual que é a melhor forma de mudar exatamente as minhas ações para gerar os meus resultados? Mudando os meus pensamentos. Falei sobre isso lá atrás, programação neurolinguística. Então, eu mudo a minha forma de pensar, a minha forma de trazer as informações para que isso seja impactado diretamente nos meus resultados. Porque eu vou ter novos sentimentos, vou gerar novas ações, o que vai gerar novos resultados. E frequentar novos ambientes também facilita para que isso aconteça. Então, falando sobre gestão, o que é a gestão? Né? Depois disso tudo que a gente falou, por que você deve dar atenção para a gestão? Para se tornar um gestor melhor. Porque o gestor é o governante. Então, o governante, ele gere todas as coisas. O que? Ele faz a gestão das emoções, ele faz a gestão financeira, ele faz a gestão da família, ele faz a gestão dos negócios,
ele faz a gestão do tempo, ele faz a gestão dos recursos, ele faz a gestão dos esforços. E fazer gestão é exatamente saber de onde está vindo, para onde está indo e como está sendo usado. Quando me veio no meu coração essa ideia de falar sobre gestão, é porque eu estava fazendo uma gestão do tempo. Sabe aquela ideia que a gente conversava lá atrás, de transformar o difícil em fácil? Eu estava fazendo exatamente isso, transformando o difícil em fácil. E aí me veio sobre essa ideia de gestão do tempo. E como que é a melhor forma de você transformar o difícil em fácil? É pegar o difícil e trazer ele para ser feito num momento junto com aquilo que muitas vezes para você é prazeroso ou fácil. Então vou dar um exemplo. Já expliquei isso, né? Nas terças e quintas e nas segundas, terças e quintas, eu faço o rosário enquanto eu treino. Então eu faço 2 terços entre acordar e chegar na pista, e os outros 2 terços eu faço enquanto eu treino. O que é isso que eu estou fazendo? Eu estou fazendo a gestão do meu tempo. Então eu estou transformando algo que é difícil em algo fácil. E estou fazendo essas coisas juntas para que eu não tenha um horário para uma coisa ou um horário para outra. Então todas as coisas precisam ser feitas, elas estão sendo feitas. Outro exemplo, isso aqui que eu faço aqui com vocês, é uma gestão do tempo. Eu já teria que me deslocar da pista para a minha casa, eu já gastaria o tempo com isso. Então, se eu gravo o vídeo, eu estou fazendo uma gestão do tempo, eu estou transformando o que é difícil em fácil. E também estou fazendo uma gestão do recurso. Qual recurso? Os recursos que eu possuo. O que eu possuo nesse momento? Eu possuo aqui um suporte de celular articulável de vidro. Eu possuo um celular que não é o meu celular pessoal para poder gravar. Possuo um microfone que não é o microfone mais profissional que existe no mercado. E possuo o conhecimento e a sabedoria para ser transferido. Então eu estou fazendo gestão do tempo e gestão do recurso. Eu estou usando o recurso que eu tenho para fazer com as condições que eu tenho até eu ter condições melhores de fazer melhor ainda. Ontem nós falamos sobre financeiro. Gerir o seu dinheiro é uma das coisas mais sublimes que você pode aprender. Porque o dinheiro, querendo ou não, ele é o potencial da escolha. Lembra quando lá atrás eu falava sobre escolha? Sobre você pode ir de carro, você pode ir de carona, você pode ir de avião. O que o dinheiro faz? O dinheiro facilita o poder da sua escolha. Então, se eu tenho dinheiro, eu faço assim. Se eu tenho uma reserva de emergência e me cai uma oportunidade, eu aproveito ela à vista. Eu faço da reserva de emergência e vou lá e aproveito essa oportunidade. Então, por exemplo, eu fiz algumas mudanças para casas que eu tinha interesse, casas, apartamentos que eu tinha interesse em morar, porque eu tinha reservas. Então, eu lembro uma vez, estou passando em frente a ele agora, um apartamento. Eu estava doido para ir para um apartamento de 3 quartos, porque eu queria ter meu escritório em casa e tal, área de lazer. Eu gosto muito de apartamento. E aí eu estava em uma das noites olhando apartamento. Estou passando em frente a ele nesse exato momento. Eu sou muito grato por ter morado aqui. E eu estava olhando em uma das noites do apartamento. Achei um apartamento lindo, maravilhoso. Ele tinha tudo o que eu queria. Os armários planejados, a beleza do local, como ele era. O escritório estava planejadinho, a coisa mais linda que existe. A área de lazer do prédio, tudo. E aí eu lembro que eu entrei em contato com o pessoal e aí perguntei, né? O aluguel estava dentro das minhas condições naquele momento e tal. E aí perguntei para a pessoa, falei assim, nossa, legal, tal. Como que é que funciona aí para alugar? Qual que são as burocracias que vocês exigem e tudo mais, etc. Aí a pessoa falou assim, não, olha, tem zero burocracia. A gente precisa que você preencha os documentos com os dados pessoais e tudo mais. E a gente cobra um aluguel mais 2 calção.
que eu quero dizer com isso? Muitas vezes a gente não está preparado para esse momento. Eu estava morando de aluguel em outro lugar, eu precisava sair do outro lugar e tinha que entregar lá, tinha que pagar o aluguel lá. Aí, poxa, era mais um aluguel, 2 calção. Acho que na época era R$ 1.300 o aluguel, então a gente está falando aí de 3.900 que teria que ser dado imediatamente. Aí eu perguntei para ela assim, só para facilitar a minha vida, eu falei assim, olha, se eu te der os 2 calções à vista, você me permite parcelar o aluguel? Então eu te dou os 2 calções mais metade do aluguel, eu te dou outra metade do aluguel junto com o próximo aluguel que vier. Ela falou assim, eu não faço com os calções, então você vai fazer um calção mais um aluguel, e o outro calção você vai fazer assim, eu vou parcelar ele em 2 aluguéis para você, pode ser? Eu falei, pode ser. Ela falou assim, se eu fizer isso para você, se eu aprovar com o proprietário, tem alguma coisa que te impede de fechar? Eu falei, não. O que acontece, cara? A oportunidade chegou, era do jeito que eu queria, era da forma que eu queria. E por ter gestão financeira, por ter uma reserva, eu pude abraçar aquela oportunidade e pude realizar mais um objetivo da minha vida. Pude passar por mais uma etapa da minha vida. Outras coisas, né? Eu falo muito sobre isso, sobre a reserva, ela tanto te permite abraçar as oportunidades, quanto resolver problemas de imediato. Você está aqui andando aqui, estou aqui andando com você e de repente, Deus me livre e guarde, alguém bate no meu carro, ou meu pneu estoura, ou sei lá, celular queima. Vamos lá, o celular queima. O que você precisa fazer imediatamente? Você precisa trocar de celular, você precisa consertar o carro, você precisa arrumar o pneu. Nessas horas, você agradece a gestão financeira. Nessas horas, você agradece por ter se tornado um excelente gestor, uma maravilhosa gestora. Por quê? Porque nessas horas, você simplesmente resolve o seu problema de imediato. O celular queimou, você vai lá e compra um celular novo. O pneu rasgou e tudo, você vai lá e compra um pneu novo. Bateram no carro, você vai lá e chama o seguro, aciona a franquia, paga a franquia à vista e conserta seu carro. Então você vai agradecer nesses momentos. E eu que vivi as duas faces, né? Então vivi momentos, como eu disse lá no início do vídeo, situações onde eu via os cobradores ligando o tempo todo, aonde eu via situação de imóvel ir para leilão, aonde eu vivi uma vida de muita dificuldade e ganhando muito dinheiro. Acho que essa era legal, né? Porque assim, a minha mãe, ela não ganhava pouco, ela não fazia pouco, mas ela não tinha educação financeira, ela não tinha gestão financeira. Se hoje eu fosse secretário de educação, ministro de educação, acho que um dos trabalhos que eu mais insistiria o tempo todo era para levar a educação financeira para dentro das escolas. Assim a gente salvaria o maior número de famílias possíveis. E aí, e já trabalhei, né, quando estava no mercado imobiliário, trabalhei fazendo muito dinheiro e ainda assim passando por dificuldades por falta de gestão financeira. E depois que eu comecei a fazer gestão financeira, o ano foi 2018, tudo na minha vida começou a acontecer diferente. Tudo na minha vida começou a se tornar mais fácil. Porque cada dinheiro tem o seu nome, tem o seu endereço, e a gestão feita permitia com que quando as oportunidades chegassem, quando os problemas chegassem, quando qualquer coisa tivesse à minha frente, eles eram muito fáceis de serem resolvidos, o que me permitia, por exemplo, me dar gás e energia para continuar aquilo que eu já estava fazendo. Então, o celular foi lá e queimou, então tá, então vai ali e compra um celular novo e segue. O pneu rasgou, vai ali e compra um pneu novo e segue. Bateram no seu carro, então tá, chama o seguro, resolve o problema e segue. O motor fundiu, né? Já aconteceu. O motor fundiu. Ok, então encosta o carro lá, manda arrumar e segue. Gerir vai te dar clareza de todas as coisas. Mais uma vez eu falando de clareza. Gerir vai te dar controle. Gerir vai te dar esse posicionamento de governante. Eu governo as minhas emoções. Eu governo o meu dinheiro. Eu governo a minha família. Eu governo as minhas decisões, eu governo as minhas escolhas, eu governo todas as coisas. E quando você é um governante, ninguém
governa sobre a sua vida. Ninguém toma decisões sobre a sua vida. Por quê? Porque você é um governante, porque você é um gestor, porque você dedicou tempo para aprender a gerir as coisas. Eu governo as pessoas que estão à minha volta, eu governo o meu negócio para aqueles que têm negócio, ou que sonham em ter negócios, ou que sonham em empreender. Então eu passo a administrar. E é muito legal, porque assim, lá nos primeiros episódios eu falei sobre sermos filhos do Criador, sobre sermos herdeiros do reino. E aí uma vez eu ouvi uma passagem que dizia o seguinte: você sabe o que é a palavra mordomo? Muitas pessoas acham que mordomo é alguém que é um serviçal de casa e tal, e etc. E olham essa função com certo desprezo e tudo mais. E mordomo nada mais é do que o gestor do lar, né? O gestor da família, daquela família. Então você tem um mordomo em casa, ele vai gerir todas as coisas que tem que acontecer ali. A governanta, a mesma coisa. E o que nós somos como herdeiros? Nós somos mordomos do reino de Deus. Então o reino já está aqui, ele já nos deu todo o ouro e toda a prata para que nós sejamos mordomos. Ou seja, para que a gente administre as riquezas e tudo aquilo que ele já colocou aqui na terra, através desse corpo lindo que nós temos aqui, mas que ele não é nosso, ele é só emprestado. O que é nosso, na verdade, é a nossa alma e o nosso espírito, que depois vai viver a vida eterna. Então nós estamos aqui para ser mordomos. E quantas pessoas passam durante essa era, durante essa vida, sem fazer nada? Simplesmente sentado em cima, deitado no sofá o dia inteiro assistindo uma tela, né? Ou a vida inteira dentro do mesmo ambiente, dentro do mesmo lugar, dentro da mesma casa, fazendo as mesmas coisas. Porque não aprendeu. Foi doutrinado por um sistema do qual quer estragar completamente a sua vida, a sua família. E esse sistema, infelizmente, entrou dentro do nosso sistema educacional, o que fez com que todas as pessoas fossem educadas assim, como máquinas, como robôs, né? Na era industrial, lembra aquele vídeo do Charlie Chaplin? Né? Quem já assistiu? Quem não assistiu, coloca Charlie Chaplin na era industrial, você vai adorar ver. E hoje, na era da informação, o que nós temos é liberdade. É você poder enxergar que a vida não é só isso que te mostraram, que a vida é muito maior, que Deus deu isso tudo para você desfrutar. Esse negócio de construir coisas, fazer o dinheiro e tudo, isso aí foi acontecendo no processo, foi nem Deus que deu. Porque antigamente usava-se o escambo, que era a troca. Olha, eu tenho isso, eu criei esse boné, e eu tenho esse boné e eu quero por esse boné o relógio que você criou, pode ser? Dá pra gente fazer negócio? Eu crio essa galinha. Eu, inclusive, comecei a mexer com terra. Por quê? Porque quando você mexe com terra, você vê o quanto Deus é sagrado. Você vê o quanto ele te deu tudo. Porque se você colocar na terra, você come. Se você colocar na terra, você reproduz. Se você colocar na terra, você progride, você prospera. Porque toda fêmea multiplica. A terra, a mulher, a fêmea, animal, tudo se multiplica na fêmea. A terra está ali, ela é próspera. Então você coloca uma cabeça de gado. E se você tiver paciência, a cada 1 ano sai mais um. Vamos fazer, coloca 2, coloca o boi e a vaca. Se você passar 15 anos ali, vão sair 15 bezerros.
Você coloca uma galinha e um galo. E todos os dias aquela galinha bota um ovo. E a cada 21 dias tem um novo pintinho. Pega isso e multiplica. Então ela colocou 5 ovos. Depois de 21 dias você tem 5 pintinhos que vão virar frango, galo, galinha e tal, etc. Coloca isso, agora são 5 ovos por dia. Você coloca uma semente e ele te dá uma macieira com milhares de maçãs lotadas de sementes. Estendemos demais, né? Fomos para 30 minutos. Perdão por isso. Mas é porque foi queimando e eu fui falando, tá? Espero que você tenha gostado desse vídeo e tenha entendido de fato qual é a mensagem que eu estou trazendo aqui. Para que, na hora que a gente for executar, você lembre de tudo isso que foi falado. Um beijo no seu coração e até amanhã. Se você gostou desse vídeo, curta para o YouTube saber que ele é relevante. Compartilhe para abençoar a vida de outra pessoa. E comente, pois é assim que eu consigo me interagir com você. Beleza? Tamo junto e até amanhã.